O ataque satânico. Muitas pessoas têm Satanás como um ser mitológico, preferem acreditar, tratar-se de lendas, mas quanto aos efeitos do mal, esses ninguém pode negar. Existem milhares de testemunhas, tanto na história, como nas religiões, como na filosofia, como na antiguidade, como no presente, comprovações de testemunhos da existência do mal e do próprio Satanás. No entanto, preferem acreditar no acaso do que considerar ter uma definição para a sua própria vida, um destino, como está escrito na palavra de Deus. O tema de hoje, começamos com Apocalipse capítulo 12, verso 7. Houve então guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus. A origem do mal, portanto, veio do despencar, do ser atirado para fora. Dali, o anjo que deveria zelar por toda aquela maravilha da lei de Deus, mas se rebelou contra ela. A origem não pode ser explicada como que um ser pode estar dentro do paraíso, na presença de Deus, ser perfeito em todos os seus caminhos, como diz no livro de Ezequiel, mas deixar a sua própria intenção, o seu próprio coração subir para a cabeça e então querer o lugar de Jesus Cristo. E com isso começou o ataque de Satanás contra Jesus e contra tudo aquilo que se parece com Jesus. E lembra, você, Gênesis capítulo 1, 26, porque façamos o homem à nossa imagem e semelhança, disse Deus entre os Elohim, os três deuses que estavam ali. A voz de Jesus se fez ouvir e a defesa nossa se faz sentir. Façamos o homem à nossa imagem. Satanás não pode suportar a imagem de Jesus. Ele precisa destruir tudo que é bom, tudo que é belo e tudo que Jesus fez e tentar estabelecer o seu reino de terror. Ele que nos sequestrou esse planeta quer conduzi-lo conforme seus ímpetos, instintos maus. E então sofremos num grande conflito que existe na Terra. Para entendermos melhor, vamos ler do verso 3 até o verso 5 de Apocalipse 12. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre a cabeça 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas dos céus, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz e para devorar seu filho no momento em que nascesse. Bom, aqui nós temos uma linguagem bastante simbólica. Vamos repetir para que a gente possa ter um pleno conhecimento. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com um cetro forte. Bom, seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Agora, o que quer dizer essa simbologia que a Bíblia usa para se referir a esta guerra nos céus? Vamos repetir retomando os símbolos. Apocalipse 12, no verso 3, então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, direto ao ponto, Satanás. Com estes 7 cabeças e 10 chifres, os poderes da terra que Satanás usa. Os chifres são poderes, sobre as cabeças 7 coroas, portanto reinos. E sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas dos céus. A Bíblia revela que as estrelas dos céus são os anjos, os seres de outros mundos. Ali então, os anjos rebeldes que acompanharam Satanás, destino a terra para conquistar, para retomar a terra, tomar a terra, e para fazer com que ela se parecesse com a sua imagem e semelhança. O dragão colocou-se diante da mulher, que é a igreja de Deus. Satanás se coloca diante da mulher que estava para dar à luz o próprio Jesus. A igreja de Deus, através dos tempos, construiu todo o anteparo do berço de Jesus numa manjedoura. Portanto, uma coisa simples. Ali estava Maria, que se pôs à disposição do anjo, e então ela começa agora a produção de um Filho de Deus à nossa imagem e semelhança. Se não fosse Jesus tomar a nossa imagem e semelhança como homem, nós não teríamos como conseguir a salvação, porque o pecado destruiu em nós toda a semelhança que tínhamos com Deus. Apenas uma leve fisionomia nos fazia lembrar aquele que era o Criador.
Mas Jesus, o próprio Criador, desce, toma veste humana e então ele passa agora a representar tudo aquilo que o céu espera para nós, tudo de bom que ele traz e destruir definitivamente o mal. Bom, a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que havia sido preparado por Deus, para que ali sustentasse durante 1260 dias. Então houve uma guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram, mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão, Satanás, foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. A própria Bíblia traz aqui a revelação do seu símbolo. Portanto, o dragão é o diabo, Satanás, aquele que foi lançado fora e lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu trono, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que acusava diante do seu trono dia e noite. O papel de Satanás era ficar acusando os seres humanos que ele derrotava aqui na terra, que ele seduzia. Ele colocou lá a fruta proibida, apareceu como uma serpente dourada, esvoaçante, um ser maravilhoso, ainda falando, e seduziu. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Você e eu somos convidados a vencer como Jesus venceu na cruz. Ele venceu, não foi apenas nos céus expulsando Satanás, ele desceu em forma de homem e como homem, ele venceu Satanás e a sua astúcia. Derrotou o mal, dando-nos a possibilidade de viver novamente conforme a imagem e semelhança de Deus, vencendo a morte, porque a morte surgiu com o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E também diz que todos nós pecamos e por isso estamos destituídos da glória de Deus. Mas Deus se reveste de graça e vem Jesus e de graça, pela morte dele, pelo sacrifício dele, pela fé que temos nisso, conquistamos a vitória em Cristo e pregamos o diabo no seu destino final, vencendo a morte através da morte de Jesus, ele que pagou pelos nossos pecados. Bom, é preciso então avançarmos em Efésios capítulo 5, 25 a 27, nós temos: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la. Por isso então que Jesus veio. Ele não veio morrer para nós para que nós continuássemos pecadores, mas para que nós fôssemos santificados, nos tornássemos novamente a imagem e semelhança de Deus. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar das águas mediante a palavra. Então, ele purificou a sua igreja na terra com a sua palavra. Porque aqui está dito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Assim, a palavra de Deus é viva e eficaz, diz Paulo. Assim como sendo uma espada de dois gumes, capaz de cortar, de atravessar, de separar medulas e ossos, ou seja, de refazer em nós a imagem e semelhança de Deus. Bom, continuemos aqui no verso 26. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar das águas mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Satanás, não adianta mais você ir lá no céu falar mal de mim, porque Jesus agora me tornou inculpável, e você também. Nós não somos mais culpados, porque Jesus resgatou-nos, pagou pelos nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Jesus morreu, você está vivo. Você pode até passar pela morte, mas aquele que se apega com fé em Jesus ressuscitará. E estaremos então diante de um novo tempo, de uma nova glória. Verso 32 do capítulo 5 de Efésios. Aqui nós temos: este é um mistério profundo e refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. O mistério de Jesus entronizado com sua igreja na terra, purificando a terra e purificando também o seu povo aqui na terra. Alguns pensam então que é preciso esperar e ver o que acontece. Salmos capítulo 2, versos 7 a 9. Em Salmos, o salmista aqui nos traz uma perfeita mensagem, no capítulo 2, versos 7 a 9. Proclamei o decreto do Senhor, ele me disse:
Tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e despedarás como um vaso de barro. Aqui a promessa de Deus de enviar o seu Filho Jesus, de que ele receberia, pede e te darei a terra, porque ele venceu. E nós, como filhos de Deus, como pequenos cristos, também temos essa promessa da vitória em Jesus, através de Jesus, para termos a herança das nações, aos confins da terra e suas propriedades. Tu as quebrarás com vara de ferro. Vara de ferro também pode ser referida como se fosse um cetro de ferro. Um rei com cetro é um rei que representa poder que lhe foi dado. E então, aquele que tem o poder, que é Deus, deu o cetro, o governo para Jesus. E ele usa essa vara de ferro para ferir as nações, ou seja, para ferir o mundo contaminado por Satanás e nos trazer purificação. E de ferro, por quê? Porque é algo indelével. O ferro representa força, não poder ser quebrado. Ele pode até ser dobrado, como foi dobrado na cruz. Mas o ferro gera a expectativa da indestrutibilidade. E quem pensa que Jesus não existe, ou então que é apenas algo a ser assim esperado, ou que Satanás é uma alegoria, o dia do Senhor diz lá em Apocalipse, aliás, 2 Pedro capítulo 3, verso 9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos e pelo calor da terra, e tudo que nela há será desnudada. Visto que será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde seremos novamente reconhecidos como filhos de Deus no universo. Filipenses 3:9, para encerrarmos a mensagem de hoje e trazermos então essa reflexão. Filipenses, Paulo escreveu a eles, capítulo 3, verso 9. A ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. É preciso que nos tornemos como Cristo, sejamos pequenos cristos aqui na terra, para galgarmos as alturas dos céus. Foi assim que Jesus, depois de morto na cruz, ressurgiu no terceiro dia, venceu o grilhão da morte, o poder de Satanás. Satanás o perseguiu até o último momento, seus anjos estavam ali à porta da sepultura para impedir que Jesus fosse ressurreto. Mas por seu próprio poder, Jesus sai de dentro da sepultura. O anjo chama: Jesus, teu Pai te chama. E agora Jesus então retoma a vida. Ele que é o autor da vida, o consumador de todas as coisas, retomará a nossa vida na perfeita paz do Senhor. Você acabou de assistir, vê e entende um programa que vai ao ar diariamente para você curtir, compartilhar e seguir, mas compartilhe com aquelas pessoas que você quer que sigam o caminho de Jesus e vem com a gente em oração. Pai querido, outra vez colocamos a Tua Palavra em nosso coração, mas coloca também no nosso entendimento. Faz com que o nosso comportamento seja o adequado para os céus, que nós possamos ser cidadãos celestes, transformados desde agora à Sua imagem e semelhança. Que cada um que está aqui assistindo possa sentir no seu coração o desejo de seguir o Teu caminho, na sua mente a fé e a perseverança para vencer o mal, e assim que todos nós possamos estar no Seu galardão celeste. É o que eu peço para todos que estão ouvindo, a paz do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, paz e graça. Amanhã, vem e entende.